Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Como descrito no canal, não só tratamos de xadrez, tratamos também das 7 leis de Noah, 7 leis de Noé e de literatura. Essa transmissão aqui tem a ver com as 7 leis de Noah, 7 leis de Noé. E o que são essas 7 leis? Essas 7 leis são algo bem antigo, bem muito antigo, que começam quando aparece, até de forma prática, quando aparece o primeiro homem na face da Terra, que é Adam. Mas elas têm a ver alguma coisa com religião? Não. Não, elas não. As 7 leis de Noé não tem nada a ver com religião. Passam bem longe. As 7 leis de Noé têm a ver com espiritualidade. Elas são um código ético, de ética, um código de ética dado por nosso Criador para a humanidade, para como a humanidade proceder. Digamos assim que é um manual de instrução, entende? Podemos também falar isso, que é um manual de instrução. Quais são essas 7 leis? As 7 leis são bem simples, no sentido de sua clareza. Não cometer idolatria, não blasfemar contra Deus, não roubar, não assassinar, não cometer infidelidade conjugal. Isso abrange uma gama de atos sexuais que não poderiam ser feitos, também, como pai com filho, filha com mãe, pai com filho, entendeu? Esses atos sexuais proibidos. E a outra lei é não comer partes de um animal com vida. Mas eu não como partes de animal com vida. Bem, a coisa não é tão simples assim. Há pessoas que comem em algum lugar do mundo, e temos várias provas disso. Até nem precisa se alongar nesse aspecto. O que está por trás dessa lei também? Está por trás dessa lei o sentido de respeito à criação, à fauna, à flora, o respeito aos animais, não causar dor no animal, não causar sofrimento ao animal. De forma alguma isso é concebível. E a última lei é estabelecer e reforçar cortes de justiça, já que o mundo ele não pode existir sem que haja justiça. Seria um caos, seria caótico. Então, mais uma vez eu digo que isso não tem nada a ver com religião, com nenhum tipo de religião. Isso é uma questão, as 7 leis são uma questão de paz, de caminhar pelo sendeiro da paz, da convivência social com tranquilidade, sem beligerâncias. As 7 leis, elas tratam do bom funcionamento do mundo, das sociedades, e elas são muito democráticas, porque elas podem ser cumpridas tanto aqui em Santa Catarina, como em São Paulo, como em Angola, como nos Estados Unidos, podem e devem. E o sentido delas é, antes de tudo, uma palavra hebraica que
também significa paz, que é a palavra Shalom. Paz, a construção de Shalom. Devemos ser efetivos na construção de Shalom. Hoje nós estamos aqui num site dirigido, e também a maioria dos estudos são dele, que é o site serjudio.com. Ah, mas é um site de judeus. Não é para os Bnei Noach, para os seguidores das 7 leis de Noé. Algumas coisas sim são para os Bnei Noach. Nós podemos aprender com valores universais de algumas coisas do judaísmo. Apesar da Torá ser uma herança judaica, ela foi entregue a Moisés, no Sinai, então pertence aos judeus. Os não-judeus também podem aprender com alguns exemplos dos judeus. E no caso também, a Torá, ela não é só para os judeus, apesar de pertencer aos judeus, ela tem partes que são para os não-judeus. Podemos dizer que é a Torá dos Bnei Noach, dos filhos de Noé, dos não-judeus. De uma forma geral, todo aquele que não é judeu é Bnei Noach, é filho de Noé. Mas tecnicamente usamos o termo atualmente para nos referirmos àqueles que cumprem com as 7 leis de Noé. E mais uma vez friso, não tem nada a ver com religião. São questões espirituais, mas espirituais de que forma? De trazer o que é espiritual do que está no alto e ser praticado aqui na terra. E, ao mesmo tempo, transformar o que é terreno em espiritual. E isso só pode ser feito de acordo com nossas boas ações, com nossos atos de bondade, justiça e construção de Shalom. Então, 7 leis nada tem a ver com religião, não confundamos emoção com espiritualidade. Gritos e devaneios e promessas e isso e aquilo outro, e onde se parece até que Deus, que o Eterno, está a serviço de quem está comandando ali aquela reunião religiosa. Em alguns casos se parece muito isso. Mas bem, vamos aqui ao texto do Moré Yehudá Ríbico. Ensinamentos fundamentais na Parashá Noach. Ensinamentos fundamentais na Parashá de Noé. O que são as Parashot? São partes da Torá. Para simplificar, vamos chamar de Bíblia hebraica, que é dividida em seções. Então, essas partes são as Parashiot. E essa é a Parashá Noach, a Parashá de Noach. Então, vamos ao texto. Esse texto foi escrito em 19/10/2020, mas está atualíssimo, sempre atual. O que temos na Parashá Noach? O que temos o evento que envolve Noé? Nós temos o dilúvio como consequência de uma terrível degradação da conduta humana, o que levou a uma catástrofe generalizada. Roubo, assassinatos e devassidão de todas as formas. Isso aqui não é uma colocação moral minha. Nenhuma vez aqui eu farei colocações morais. Uma outra consequência foi a dispersão da humanidade e suas separações ideológicas a partir da Torre de Babel. Ali nós vemos, está descrito, que a humanidade falava uma língua só e houve uma separação. Com essa separação de idiomas, houve também separações ideológicas e de interesses. Entendeu?
não foi só uma separação de idiomas, essa diferenciação de idiomas, o aparecimento de novos idiomas, ocasionou também essa separação ideológica. Se formaram vários tipos de ideologias, de conclusões sobre fatos. A sociedade se afastou um pouco um do outro ali, de certo modo. Então, aqui o Moré Ripco diz que notemos que as duas crises têm diferentes origens. A primeira, que é o dilúvio em si, a falta de respeito do homem em relação ao seu próximo e ao seu entorno, que isso envolve os animais, a natureza, então um total desrespeito. Então, esse é um motivo do primeiro caso. No segundo caso, da separação ideológica a partir da Torre de Babel, existia a falta de respeito do homem em relação ao seu Criador. Está escrito que o homem queria construir uma torre, todo mundo conhece essa história, e se aproximar, ser como Deus, ou chegar mais próximo, como queira. Bem, antes de continuar aqui, eu quero dizer que esse vídeo ele tem um sentido prático. Ele tem um sentido de aprimorar a minha conduta, a conduta do narrador aqui do vídeo, e também se possível, de quem estiver assistindo. Então não é nada assim que aconteceu há 4.000 anos atrás, ou há 5.000 anos atrás, ou há 2.000 anos, ou há 2.500 anos. Pode até ter acontecido, mas o sentido deste vídeo é prático. É para o dia de hoje, para o dia a dia. Então vamos lá ao texto. Volta aqui o Moré Yehuda Ripco dizendo que na primeira das situações, Deus espera que as pessoas se arrependam, que andem pelo caminho da Techuvá. Techuvá é uma palavra hebraica que quer dizer não só o arrependimento é a reparação do erro, mas também como você retornar ao melhor de si próprio, ao melhor que cada um pode ser. Alguns traduzem somente como Techuvá sendo a reparação do erro. Embora possa ser também isso, não é simplesmente isso. É você retornar ao melhor que você pode ser, a se aproximar mais de sua essência, a de buscar cada vez mais fortemente andar por caminhos de bondade e justiça. Então, continuando Moré, ele pode castigar pela má conduta contra o próximo, do próximo contra o próximo, mas somente o próximo afetado é quem pode perdoar aquele que se dá conta de que agiu mal e pede perdão. Interessante isso aqui pelo seguinte: se nós erramos contra nosso próximo, o perdão deve ser pedido e a reparação deve ser pedida a nosso próximo. Eu não posso errar contra meu próximo e simplesmente pedir a Deus que me perdoe. O que tem a ver uma coisa com outra? Imaginamos que alguém entre na casa de alguém e leve a televisão, que isso nunca aconteça com ninguém, ou leve alguma coisa da casa, roube alguma coisa da casa, e se arrependa e reze para Deus pedindo perdão por ter roubado a televisão. O que isso significou para quem foi roubado? Nada. E o que isso significou para quem roubou? Absolutamente nada, sem efeito. O que poderia ser feito aqui é a devolução do objeto perdido, do objeto roubado para seu efetivo dono. Isso vai caber ao dono aí
talvez exigir algum tipo mais de reparação ou não, pelo tempo que ficou sem a televisão, bem, isso aí é com o dono do objeto roubado. Mas, na verdade, o perdão seria efetivado se a pessoa devolvesse o que foi levado e chegasse lá e pedisse perdão. Não precisa rezar para Deus para isso. Essa é uma forma prática. Vamos agir de maneira prática. Então, continuando o texto, por isso, ele, Deus, espera um monte de tempo, um tempo bastante grande, e dá sinais que as coisas não estão bem, do modo que estão sendo conduzidas. Isso induz a techuvá, ou seja, Deus espera para que as pessoas percebam, dá sinais, o sinal amarelo está aceso, para que as pessoas percebam, para que mudem o rumo de suas ações. Por isso que o Moré diz aqui que esses atos induzem a techuvá, a mudança do rumo, a reparação. Mas, finalmente, quando as pessoas rechaçam esse oferecimento, então, depois de décadas e décadas, sobrevém a catástrofe que porá novamente tudo em equilíbrio. Aqui numa referência ao que aconteceu com o dilúvio. Foram décadas e décadas e décadas e décadas Deus dando sinais para que as pessoas mudassem de rumo. Isso aqui, essas décadas e décadas, está em referência ao dilúvio. Mas isso pode ser também aplicado aos tempos atuais, quando aquela luzinha amarela acende, o sinal amarelo acende, dizendo que algo está errado com o nosso procedimento. Isso aqui não se aplica só ao dilúvio. Essa mudança de comportamento pode muito bem ser feita nos dias de hoje e por qualquer pessoa, independente do que ela fez e de onde ela está. Obviamente que há graus mais graves de erro, e que esses tipos de erro, quanto mais grave for, maior desequilíbrio eles trarão à sociedade, maior impacto negativo eles trarão à sociedade. Mas, ainda hoje, assim, nós percebemos sinais quando a coisa não está certa. No nosso íntimo, algo nos avisa, olha, isso não está certo. E vão acontecendo algumas coisas que vão nos fazendo perceber que devemos mudar de rumo. Uns mudam, outros não. Seria mais prudente mudar. Também não é uma escolha fácil, não é simples. Eu não estou dizendo que é simples. Voltando aqui ao texto do Moré e Arruda Hípico, na segunda crise, que é a da Torre de Babel, o atentado do humano é ideológico, é uma questão de ideologia, é contra Deus. Se a pessoa não se arrepende pedindo perdão a Deus, então ele castigará, ele cobrará da pessoa sua atitude. A Deus lhe incomoda muitíssimo mais o pecado contra o próximo do que contra ele próprio. Interessante isso que o Moré fala. A Deus lhe incomoda muitíssimo mais o pecado contra o próximo do que contra ele próprio. Como podemos dar conta desse entendimento no relato que nos apresenta a Torá, essa porção semanal de Noah, que está na Torá, para simplificar a Bíblia hebraica, digamos assim. Na Parashá de Noah, na parte que fala de Noé, na parte que fala do dilúvio, também nos informa das evoluções da humanidade, que os progressos que houveram. Vamos ver esses progressos. Posterior ao dilúvio, nascem 70 nações que são a base da humanidade. E também o nascimento da família de Éver, quer dizer, os hebreus, que
essa família teve um fruto precioso, que foi o primeiro patriarca do povo judeu, que foi Abraão, e a primeira matriarca, Sara, esclarecendo que, diferente do que muitos pensam, Abraão não era judeu. Abraão era um seguidor das 7 leis de Noé, certo? Que isso fique claro. Então vamos continuar no texto. Do mesmo, vamos primeiro grifar aqui que vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. E para mim também. Estou traduzindo aqui direto aqui, sem script, sem texto nem nada. A tradução está sendo lendo e junto aqui com vocês e traduzindo. Do mesmo, assim mesmo, a paraxá em que se relata, nessa paraxá também se relata o pacto perpétuo de Deus com toda a humanidade, o que conhecemos atualmente como as 7 leis para as nações, como as 7 leis para as nações. Ali, após o dilúvio, é feito um pacto de Deus com a humanidade. Deus, o Eterno, tinha dado 6 leis a Noé, aliás, a Adão. Após o dilúvio é dada mais uma lei, onde é permitido que o ser humano abata o animal para o seu consumo. Então, a lei de não comer partes de um animal ainda com vida. Ou seja, é dada a lei para o abate, para o consumo de animais, mas mesmo assim é esclarecido que esse animal não pode ser submetido a nenhum tipo de sofrimento. Veja, isso é uma coisa prática. Isso é uma coisa que para os dias de hoje, não é assim, isso aconteceu naquela época, para quem acreditar que aconteceu, e mesmo para quem não acredite, isso aqui é uma coisa prática. Os animais podem ser abatidos, nós podemos comer os animais, mas eles não devem ter nenhum tipo de sofrimento. Obviamente que se você é vegetariano, nada impede que você o impede de ser vegetariano. Aqui não está dizendo comam animais. Aqui Deus está dando a permissão com essa 7ª lei para que os animais possam ser abatidos e que possam servir para nosso alimento, contanto que não sofram nenhum tipo de sofrimento. Agora, quem não quer se alimentar de carne de animais e que é vegetariano, tá perfeito, não tem problema nenhum. Nada de errado nisso. Agora, a essas 7 leis aqui se dá o nome de noahismo, que vem de Noar, que em hebraico quer dizer Noé. Daí o nome noahismo, que são todos aqueles que não são judeus, mas de maneira prática hoje, como já falado, são aqueles que cumprem com as 7 leis de Noé e com mais 66 leis derivadas. O que é essas leis derivadas? Aqui eu estou fazendo um parênteses no texto. Bem, por exemplo, vamos pegar aqui, não roubar. Tá, mas não roubar é o quê? Será que mentir também pode ser enquadrado como roubo? Será que pegar um papel higiênico do local que se trabalha, fazer um rolinho, levar no bolso, colocar no bolso e levar para casa, também não pode ser tido como roubo, já que aquilo não nos pertence? Vejam, há toda uma interpretação, aliás, as leis são diretas, mas há leis derivadas que definem também o que vem a ser roubo, o que define o que vem a ser idolatria, e assim por diante nas 7 leis. Então, como continuando aqui o texto do Moré, essas 7 leis para as nações formam
o que se chama de noahismo. Continuando, que desde milhares de anos é representado pelo arco-íris. Olha que bonito o nosso símbolo, o símbolo dos Noáridas. É o arco-íris, porque após o pacto com Noé, Deus coloca no céu o arco-íris. Então, o nosso pacto é retratado pelo arco-íris. Alguns dizem que cada cor do arco-íris significa uma dessas 7 leis de Noé. O arco-íris tem 7 cores e as leis de Noé também têm 7 cores. Isso não quer dizer também que, segundo a minha concepção, e a do Moré e Yehuda Ribco também, isso não quer dizer que o arco-íris não existia antes. Não quer dizer que o arco-íris apareceu exatamente naquele momento do pacto e nunca tinha antes aparecido. Não. Quer dizer que o arco-íris, naquele momento, ele apareceu, Deus mostra o arco-íris nos céus e diz que aquele pacto é para toda a humanidade e para todos os tempos, e a vigência dele, como aqui está escrito, vejam aqui, é vigente e atual, desde aquela época até o fim dos tempos, ou seja, para sempre. Os fins dos tempos podemos ter o significado também aqui de para sempre, por todo sempre, enquanto a humanidade existir, aquele pacto é válido. Esse é o pacto que Deus tem com a humanidade. Lembrando que naquele tempo ainda não existiam os judeus. Mas que essas leis também estão presentes nas 613 leis que os judeus devem seguir. As 613 leis que os judeus devem seguir em seu conjunto, como povo, não como indivíduo. Há uma confusão de alguns que acham que um judeu deve seguir 613 leis. Não, impossível. Essas leis são para o conjunto do povo judeu. Impossível por quê? Porque dentre essas 613 leis, há leis que são para mulheres, há leis que são para homens, há leis que são para judeus que são comerciantes, há leis que são para judeus que são comerciantes e têm empregados, há leis para judeus comerciantes e que não têm empregados, há leis para judeus, essas leis, entre elas, há leis para judeus que moram em Israel, há leis para os que moram fora de Israel. Veja, então não são 613 leis para cada ser humano judeu cumprir. São 613 leis para o conjunto do povo judeu. Certo? Que isso fique bem claro. Mas, continuando aqui o texto, segundo nos ensina a Torá, que a Bíblia hebraica, que foi entregue a Moisés, no Monte Sinai, estes 7 mandamentos são a expressão das leis espirituais que estão inseridas na Neshama. Neshama, o que é a Neshama? A Neshama é uma palavra hebraica também que quer dizer espírito, a chispa divina, certo? Não confundir espírito com alma. Não confundir espírito com alma. A parte mais próxima, vamos dizer assim, mais santificada que nós temos em nós próprios é a Neshama, que é o espírito, essa chispa divina. Não importa onde a pessoa nasceu, não importa quem seja a pessoa, ela tem esse espírito, essa chispa divina, que é nossa Neshama, colocada na gente por Deus. É costume dizer, os sábios dizem, que quando o ser humano nasce, a
há 3 sócios: o pai, a mãe e Deus. O pai e a mãe, por sua parte, obviamente, o corpo do ser humano, e Deus com a Neshama, com o espírito. São os 3 sócios na criação do ser humano: o pai, a mãe e Deus. Então, continuando aqui, o Moré diz que essa Neshama, ela existe em todas as pessoas, sejam judias ou não, sejam Benei Noa, filhos de Noé ou não. Todos temos Neshama. Então, vamos aqui. Portanto, resultam fundamentais, portanto, é fundamental conhecer e aplicar, cada pessoa desse mundo conhecer e aplicar estas leis. Isso permite converter este mundo em um verdadeiro paraíso terreno e assegura à pessoa que não é judia, ao gentil, ao Benei Noa, ao filho de Noé, uma eternidade cheia de prazer no Olam Rabá. Olam Rabá é o mundo vindouro. Então vejam aqui como isso é interessante. Olhem só. Assegura a pessoa gentil uma eternidade com prazeres no Olam Rabá, no mundo vindouro. O que é assegurado ao não-judeu que ele irá para o mundo vindouro, para o Olam Rabá, é o cumprimento dessas 7 leis. É o que Deus exige do ser humano, que cumpra essas 7 leis. Não exige, hora nenhuma, que ele seja de alguma religião, que esteja submetido a algum tipo de religião. De forma alguma. Elas, como dito, e eu vou reforçar, essas 7 leis não têm nada a ver com religião, elas não são uma religião. E nós, noárridas, nós que seguimos as 7 leis, ou que tentamos dar o melhor da gente para seguir as 7 leis, nós não somos uma religião. As religiões, elas todas e qualquer, são uma criação, podem ser vistas assim como uma criação do ego em busca de poder. Assim define o Moré Yehuda Ríbico. Então, Deus não instituiu nenhum tipo de religião. É bom que isso fique bem claro para todos nós, que as 7 leis são uma questão de espiritualidade, de conexão, de ativar a consciência dessa conexão com Deus do ser humano, que essa conexão nunca é perdida. Nós até podemos não ter a consciência dessa conexão. Nós podemos até não ter, mas essa conexão não é perdida. Então, essas 7 leis, alguns vão cumprir por estudarem essas 7 leis. Outros a cumprem sem nem ter ideia que foi determinado pelo Eterno. Aqui no caso, interessante dizer que não há uma obrigação da pessoa, não, a primeira das leis diz não cometer idolatria. Ela não diz para o não-judeu, você é obrigado a acreditar, a ter fé em mim. Não. Há muitos ateus que maravilhosamente são cumpridores dessas 7 leis. E há muita gente, e há muitas pessoas religiosas aí, várias religiões, que são descumpridores contumazes dessas 7 leis. Então, aqui nós não estamos fazendo juízo de valor sobre pessoas devido a elas acreditarem ou não em Deus. Elas serem de uma religião. Não, nós não estamos fazendo juízo de valor. Não temos colocações morais a fazer. E não temos nada contra as pessoas que estão nas religiões. Nós temos contra ser vendida emoção como sendo espiritualidade.
entendeu? É isso que tem que ficar claro para quem está assistindo o vídeo. A questão da religião, já que Deus, hora nenhuma, pede que a pessoa esteja em nenhuma religião. Esteja em nenhuma religião. O que ele diz é que cumpra com as 7 leis. O que ele diz para o não-judeu, para os judeus, é que cumpra com as 613 leis. Isso é o que está dito. Isso é o que está dito. Então, quando eu falo dos ateus, nesse vídeo eu quero afirmar também que não é um juízo de valor. Aqui não está ninguém dizendo assim, olha, acredite em Deus, tenha fé. Não. Ateus maravilhosos que cumprem essas 7 leis. E já outras pessoas que falam aí, ficam abrindo a boca, falando em Deus o tempo todo e que não cumprem. Então não é uma colocação moral. Entendeu? O que vai dizer o que uma pessoa é, não é se eu estou fazendo esse vídeo falando sobre isso, não é se a pessoa acredita ou não em Deus, ou se é ateu, ou isso, ou sei lá o quê. O que vai dizer que uma pessoa é, são seus atos. São seus atos. Isso que vai dizer o que uma pessoa é. São seus atos, cada um tem liberdade de escolher. E os atos é que vão demonstrar o que nós somos. Então não é muito interessante ficar julgando pessoas porque elas dizem ser, ou porque elas estão ali, ou estão acolá, ou acreditam ou não acreditam em Deus. Não, isso não é uma questão interessante. Eu acho que isso não nos diz respeito, entendeu? As pessoas vão demonstrar o que elas são em relação a seus atos e que haja bondade nelas e justiça. Isso vai depender da religião, entendeu? Agora, se a pessoa cumpre com as 7 leis e diz que as cumpre com as 7 leis, porque Deus mandou que ela cumprisse, ela será considerada um justo entre as nações. Ela é considerada um justo entre as nações. É simples essa questão. Simplesmente os sábios dizem isso. Os sábios dizem isso, que se você cumpre as 7 leis e tem, claro, que você as cumpre porque é uma determinação divina, você é considerado um justo entre as nações. Já outros não cumprem porque com essa visão que foi Deus que mandou. Eles nem sabem que existem as 7 leis, mas até às vezes nem acreditam em Deus, mas são pessoas tão bondosas, tão justas, que elas cumprem com as 7 leis. E as ações desse tipo de pessoa, são ações magníficas, exemplares. Então não vamos fazer essa diferenciação entre as pessoas dessa forma. Vamos ver as pessoas, vamos ter um pensamento, um discernimento em relação às pessoas, um julgamento de acordo com os atos que elas praticam. Isso que vai dizer quem elas são. Não vamos ficar colocando rótulos, etiquetas nas pessoas. Nós não somos máquinas para ter etiquetas. Nós temos nosso próprio raciocínio e individualidade. Então, nada de etiqueta, nada de sair rotulando, nada de se achando melhor que o outro, porque faz isso ou faz aquilo, ou porque tem esse emprego, ou porque sei lá o quê. As pessoas são iguais, sejam elas de onde forem, acreditem no que elas acreditarem. Elas são iguais e têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, segundo o nosso Criador. E são, não de maneiras piegas, mas elas são nossas irmãs, de um modo geral, porque são filhas de um mesmo Pai, de um nosso mesmo Pai, do nosso Pai Celestial. Então, terminando o texto,
do Moreia Ruda Ríbico. Vamos assinalar aqui. Termina o texto com: segundo encontramos na Torá, séculos mais adiante, o Criador entregou a Torá ao povo judeu. Isso aconteceu, parênteses, isso aconteceu no Sinai, entregou a Moisés. E nela estão contidos os 613 mandamentos para este povo, que permite à nação de Israel trabalhar como mestres para o resto das nações a caminho da espiritualidade. Entende? Assim termina o texto do Moré. Não que os judeus tenham obrigação de serem os mestres, mas eles serão, assim, pelo bom exemplo que darão para as outras nações, devido à sua conduta baseada na Torá. No meu caso, eu tenho um mestre judeu, sim, estudo com ele, que é o Moreia Ruda Ríbico. Não só eu, como muitos brasileiros, apesar dele ser uruguaio. É bom ter um mestre, é bom ter um professor. É bom você confiar numa pessoa que te dá ensinamento sobre a questão a espiritualidade. Mas não que devamos cobrar os judeus como você tem que ser meu mestre, tem a obrigação. Não há essa obrigação individual. A questão é que eles serão mestres por causa de suas condutas. Refiro-me aos judeus que seguem o que está na Torá. Porque pode ser judeu e não seguir o que está na Torá. Nem por isso a pessoa vai deixar de ser judeu. Mas a conduta dela pode estar cheia de erros e essa pessoa, obviamente, como um não judeu também, ela não servirá de exemplo para ninguém. Então, aqui vamos terminando o vídeo. Espero que tenha sido de utilidade. Sei que o vídeo foi um pouco longo. E deixando mais uma vez claro que isso aqui, embora tenha falado de Noé, de dilúvio, de Moisés, de milhares de anos atrás, esses ensinamentos aqui, expressos nesse estudo, feito pelo Moreia Ruda Ríbico, eles são para o dia a dia. E também os meus comentários têm uma relação com o dia a dia, para que nós possamos construir Shalom, para que a humanidade viva melhor. Para que isso aqui seja um paraíso terreno. Tá bom? Então, nada, mais uma vez eu friso, nada tem a ver com religião. 7 leis de Noé, as 7 leis de Noé não são uma religião. Da mesma forma que o judaísmo não é uma religião. As 7 leis são o caminho delineado por Deus para os não-judeus. As 613 leis são o caminho delineado por Deus para os judeus. E judeus e não-judeus, Bnei Noach e judeus, são sócios no trabalho da construção de Shalom. Trabalhamos por caminhos diferentes, mas buscando essa unidade. A unidade na construção de Shalom. Muito obrigado e um abraço aos amigos e às amigas. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e que possamos